Roma era impetuosa, e no seu auge ela poderia perder a batalha, mas nunca a guerra. Se você destruísse uma legião, eles então mandariam 3, e assim sucessivamente até que você fosse totalmente aniquilado. As conquistas de Roma sobre os seus inimigos nem sempre foram fáceis. Por vezes, eles se depararam com verdadeiras pedras no sapato, e algumas destas pedras se tornaram tão grandes que chegaram a esmagar algumas legiões. Muitas vezes, isso acontecia porque o Império subestimava o poder de reação de seus inimigos. Veja agora 10 vezes que Roma subestimou os seus adversários. Brennus. Um dos primeiros adversários de Roma foi Brennus, um senhor da guerra celta da região da Gália. No ano de 387 a.C., cerca de 12.000 guerreiros sob o seu comando invadiram a Itália e destruíram um exército romano 2 vezes maior. E isso aconteceu nas margens do rio Alia. A horda de bárbaros capturou a cidade e passou semanas massacrando seus habitantes. Um senado desesperado implorou para Brennus para se retirar da cidade, e até ofereceu ao chefe meia tonelada de ouro para isso. O astuto senhor da guerra aceitou, mas enquanto os líderes cívicos mediam o resgate, o bárbaro bateu a sua pesada espada na balança e exigiu ainda mais pilhagem. Quando as autoridades protestaram, Brennus trovejou "Vae victis", que significa "ai dos vencidos". Eventualmente, os romanos deram sorte, porque a doença diminuiu as fileiras do exército de Brennus, tornando uma tarefa fácil para um contra-ataque romano. O bárbaro e seus homens logo foram expulsos da cidade, e foram massacrados em massa na zona rural. Este primeiro saque de Roma serviu como um alerta para a jovem república. Gradualmente, eles abandonaram suas formações de batalha no estilo da falange grega e construíram um exército mais profissional, coisa que já deveriam ter investido há muito tempo. Pirro. Em 280 a.C., Roma era um pouco mais que uma ambiciosa cidade-estado. À medida que começou a expandir as suas fronteiras, não demorou muito e logo entrou em conflito com outras potências na região do Mediterrâneo, principalmente com os gregos, que ainda possuíam várias cidades na Sicília e no continente italiano. Enquanto Roma tentava conquistar a cidade de Tarento, ela por sua vez pediu ajuda de Pirro, um comandante grego e rei da cidade de Épiro. Ele atendeu o pedido de ajuda e cruzou o Adriático com seu incrível exército que possuía até elefantes de guerra. Ele também tinha uma ambição, a de subjugar Roma. Com seu talento militar, ele derrotou Roma em 2 batalhas, a primeira na Batalha de Heracleia e a segunda na Batalha de Asculo, que por sua vez foi onde ele pagou um alto preço, obtendo uma vitória com muito custo. Desde então, o termo vitória pírrica tem sido usado como significado para uma vitória de alto custo e sem sentido para ser comemorada. Pirro entendeu que era inútil continuar a luta contra um inimigo com acessos a um suprimento aparentemente inesgotável e acabou voltando para casa. Arquimedes. Com o rei Pirro tendo se retirado da Itália, os romanos mergulharam em uma trilogia de guerras com Cartago, no norte da África. No ano de 215 a.C., um novo governante chegou ao poder na cidade de Siracusa, que foi uma das maiores e mais influentes cidades do mundo conhecido. Infelizmente para os romanos, Siracusa estava longe de ser indefesa, protegida por grossas paredes, soldados leais e a engenhosidade de seu habitante mais famoso, que era Arquimedes. Ele provou a Roma que o cérebro pode ser mais poderoso que os músculos. O notável matemático grego desencadeou uma série de surpresas brilhantes contra as unidades romanas. Além das armas mais tradicionais como as catapultas, Arquimedes projetou uma garra capaz de arrastar um navio romano para fora da água através de uma garra gigante e também projetou um canhão a vapor. A evidência indireta para o canhão a vapor também vem do historiador greco-romano Plutarco, que menciona um dispositivo em forma de poste que forçou os soldados romanos a fugir de um ponto das muralhas. Mas Roma tinha recursos quase inesgotáveis. Embora tivesse sofrido severas perdas, ainda assim conseguiram conquistar a cidade. Roma jamais imaginaria que uma minúscula cidade pudesse lhe dar tanto trabalho. De acordo com o relato de Plutarco, Arquimedes estava trabalhando quando a cidade foi capturada. Um soldado romano ordenou que ele fosse conhecer o general Marcelo, mas ele se recusou, dizendo que tinha que terminar de trabalhar no problema. O soldado ficou furioso com isso e matou Arquimedes com sua espada.
mesmo tendo ordens para não o ferir. Amanirenas. Amanirenas de Candaque foi uma mulher descrita por Estrabão como sendo uma mulher cega de um olho. A rainha desempenhou um papel importante na liderança do exército cuxita em uma grande guerra pela liberdade de seu povo contra as garras da águia romana. O domínio de Roma sobre o Egito começou oficialmente com a chegada do imperador Augusto, após a derrota de Marco Antônio. O imperador, querendo aproveitar, procurou expandir o seu império para o sul, no reino de Cuxi, e foi quando o povo de lá revidou contra o avanço romano. Nos estágios iniciais da guerra, o marido de Amanirenas, o rei Teriquetas, morreu na batalha, e a responsabilidade agora de liderar a guerra era da rainha e de seu filho, o príncipe Aquinidade. Comparado com as legiões romanas, Cuxi tinha um exército bem menor, mas não menos corajoso, e a rainha precisava pensar estrategicamente. Com 30 mil soldados, ela lançou um ataque surpresa contra as legiões, e que foi bem sucedido. Com o resultado, capturou 3 grandes cidades. As tropas cuxitas também desfiguraram muitos monumentos de César Augusto. A rainha também ordenou que a cabeça fosse removida de uma estátua de bronze do imperador. E Roma lançou um contra-ataque recuperando as cidades perdidas, além de invadir Cuxi. Mas Amanirenas não se intimidou e continuou a lutar. Com o desgaste que ambos os lados estavam sofrendo, eles concordaram em um tratado de paz. Mas muito mais, Roma saiu perdendo devido aos pesados investimentos que haviam sido feitos nas legiões, além de todo o aparato usado na expansão do império. Feitas negociações, os cuxitas puderam ficar com todo o seu território sem precisar pagar impostos, e os romanos também retiraram o seu exército da cidade. Genzerico. Genzerico foi de longe uma dolorosa pedra no sapato do Império Romano, e fez mais para estragar Roma do que qualquer um na história romana tardia. Ele era rei dos Vândalos e dos Alanos, e ao longo dos seus quase 50 anos de governo, ele elevou uma tribo germânica relativamente insignificante e a transformou em uma grande potência mediterrânea. Genzerico capturou Cartago no ano de 439 d.C., desferindo um golpe devastador no poder imperial, que era até então a província mais rica da Roma Ocidental, e também a principal fonte de alimento para ela. A perda de Cartago foi um duro golpe para o reinado de Valentiniano III, e foi aí que começou o declínio e desmembramento do velho Império Romano no Ocidente. O Vândalo não estava satisfeito com Cartago e no ano de 440 começou a devastar a Sicília com toda a sua horda de bárbaros. Isso foi desastroso, pois os esforços de Valentiniano para forçar Genzerico a sair da Sicília foram destruídos quando os esforços prometidos pelo Império Romano Ocidental foram retirados devido à crescente pressão dos hunos na região do Danúbio. O rei dos Vândalos continuaria seu saque da costa siciliana enquanto tomava grandes porções do norte da África do Império Ocidental, bem como conquistou Sardenha, Córcega e Malta. Antes de Genzerico invadir Roma, o Papa Leão I implorou-lhe que não destruísse a cidade ou que matasse os seus habitantes. O Vândalo, por sua vez, concordou, e os portões de Roma foram abertos para ele e seus homens. Uma vez dentro da cidade, os invasores saquearam completamente, a ponto de notarem como os vândalos haviam arrancado o ouro do teto do templo de Júpiter Capitolino. Roma nunca conseguiu parar Genzerico pelas forças das armas, e a iniciativa de trégua veio do próprio bárbaro, e o Império, por sua vez, teve que aceitar seus termos. Mitrídates. Também conhecido pelo apelido de Rei Veneno, isso porque não apenas envenenou a sua mãe e seu irmão durante a sua ascensão ao poder, como também ingeriu veneno regularmente em pequenas quantidades para aumentar a sua tolerância e se tornar imune aos seus efeitos. Seu medo de assassinato era bem fundamentado. Havia muitas pessoas, incluindo os romanos, que tinham boas razões para desejar a sua morte. O Rei Veneno herdou um pequeno reino nas margens do Mar Negro, e era um homem ambicioso e muito violento. Por meio da política e da guerra, ele procurou expandir o seu domínio e conquistar os seus vizinhos. Embora os romanos inicialmente mostrassem pouco interesse em suas atividades, além de não achá-lo perigoso, sua abordagem agressiva à política externa acabou levando a um conflito direto com Roma. O governante da Bitínia, Nicômedes IV, estava a serviço dos romanos e Mitrídates conspirou para derrubá-lo, mas as suas tentativas falharam e Nicômedes IV, instigado pelos seus conselheiros romanos, declarou guerra ao Rei Veneno. Porém, Mitrídates obteve uma vitória decisiva. Além de vencer Nicômedes, derrotou mais 2 legiões romanas.
No ano seguinte, ele orquestrou um genocídio aos colonos romanos em várias das principais cidades da Anatólia, incluindo Pérgamo e Aidin, eliminando assim a presença romana da região. Estima-se que cerca de 80 mil pessoas morreram no massacre, e ele também conseguiu capturar um dos homens mais importantes de toda Roma, um cônsul e general chamado de Manius Aquilius, e o executou derramando ouro derretido em sua garganta. Tudo isso aconteceu porque Roma desde o início subestimou Mitrídates, mas a essa altura ele já havia irritado profundamente o Império. O Império, por sua vez, precisou chamar Pompeu o Grande, seu comandante militar mais brilhante, para detê-lo. Mitrídates não queria cair nas mãos dos romanos e consumiu veneno, mas como estava tolerante à dosagem, o veneno não fez efeito, então fez seu guarda-costas atravessá-lo com uma espada. Zelotes. Os zelotes formavam uma espécie de partido político judeu, fortemente oposto aos romanos, à ocupação romana e, obviamente, ao domínio romano. Eles eram nacionalistas extremistas dentre os judeus e recorreram à violência para atingir os seus objetivos, pois eles queriam uma Israel livre e independente de Roma. E o Império, embora soubessem que os judeus nunca foram um povo amistoso com sua presença na Judéia, eles não viam um grande perigo a ponto de precisarem de reforços, mas mal sabiam o trabalho que teriam na grande revolta judaica. Os dois líderes mais proeminentes dentre os zelotes eram João de Giscala e Simão Bargiora. Eles eram peritos na arte da guerrilha, onde atacavam grupos de soldados romanos e rapidamente dispersavam cada um para um lado, não dando tempo de pedir reforços. Isso foi um recurso crucial quando estourou a Grande Revolta, fazendo com que os romanos demorassem muito tempo para conquistarem Israel. O general Tito, que estava no comando dos ataques a Jerusalém, por pouco foi capturado pelos guerrilheiros zelotes em uma grande investida. O cerco de Jerusalém durou 2 anos, além dos romanos sofrerem baixas consideráveis. O que culminou para a grande derrota dos zelotes e a conquista de Israel foi as diversas brigas internas entre os próprios insurgentes e seus métodos extremistas para com o povo pacífico judeu que estava no meio do fogo cruzado. Os guerrilheiros queimaram todo o estoque de comida que dariam para resistir a alguns anos de cerco. Eles achavam que o povo desesperadamente se uniriam a eles para acabar de uma vez por todas com os romanos, mas isso somente aumentou a dor e o sofrimento do próprio povo. Roma, por fim, venceu a guerra, mas os judeus deixaram uma grande cicatriz no Império. Boudica. A famosa rainha guerreira merece um espaço por conta da sua bravura em enfrentar as impiedosas legiões romanas. Após a morte de seu marido, o rei Prassútagos, as terras da Bretanha foram deixadas metade para sua esposa, a rainha Boudica, e metade para Roma, como forma de apaziguar os ânimos do Império. Porém, Roma, não contente, queria todas as terras para si, o que fez com que ela protestasse com tal atitude. Os soldados bateram nela e violaram as suas filhas. Boudica, com sede de vingança, percorreu todas as tribos da Bretanha, contando o que aconteceu, e conseguiu reunir esforços para sua vingança. Esse tipo de aliança que ela conseguiu jamais havia acontecido antes nestas terras. Após reunir uma grande força bélica de bárbaros, a sua revolta começou. Eles passaram em todas as cidades colônias dos romanos, destruindo, matando e colocando fogo em tudo. Muitos soldados romanos morreram, pois foram pegos de surpresa. As cidades atingidas pela revolta foram Camulodonum, Londinium e Verulamium. Todas elas foram completamente destruídas pelos Icenos e Trinovantes, que contavam com uma força de mais de 120 mil homens. Cerealis, o até então comandante da Legião Nona Hispana, ainda tentou conter os bárbaros na cidade de Camulodonum, mas sofreu uma derrota esmagadora. Somente Suetônio Paulinus, mais tarde, com muita disciplina, bravura e inteligência, conseguiu vencer as forças esmagadoras de Boudica, mas até então o estrago já havia sido feito por uma mulher que vingou a sua honra. Sapor I da Pérsia. Nenhum outro inimigo de Roma havia humilhado esse gigante imperial da maneira que Sapor I da Pérsia fez. Ele foi um dos governantes mais poderosos da Pérsia e seu pai era o rei Adessir I, o fundador do Império Sassânida. Sapor estava determinado a recuperar os territórios que seus ancestrais persas haviam perdido, na qual a maioria deles estava sob controle romano. Durante as campanhas, ele conseguiu capturar a Síria e sua capital, Antioquia,
uma das maiores cidades controladas por Roma. Os romanos contra-atacaram e recapturaram alguns dos territórios perdidos, mas deixaram outras frentes de batalha abertas. Foi então que no ano de 260 aconteceu o inimaginável. Um confronto contra o Império Romano, ele saiu vitorioso da Batalha de Edessa e ainda por cima sequestrou o imperador. O infeliz foi o imperador romano Valeriano. Algumas fontes dizem que Sapor humilhou tanto o imperador que usava suas costas para subir em seu cavalo, e o resto dos dias de Valeriano foram em escravidão. Guarda Pretoriana. Sem sombra de dúvidas, o inimigo de Roma mais perigoso e negligenciado, responsável por tanta turbulência dentro do império, era a corrupta e gananciosa Guarda Pretoriana. Um grande perigo que dormia bem baixo do nariz do império. Por vezes foram subestimados por conta dos imperadores acharem que eles cumpririam com sua lealdade e ofereceriam a proteção adequada. Por não cortarem o mal pela raiz, este problema foi crescendo até chegar ao ponto que o assassinato de imperadores se tornasse algo comum. Eles conspiraram e assassinaram ao todo 3 imperadores romanos, uma taxa surpreendente de assassinatos para uma unidade cujo único propósito era a proteção dos mesmos. Um dos exemplos mais impressionantes de conspiração aconteceu com o imperador Pertinax, que ao chegar ao trono tentou eliminar a corrupção que havia nos bastidores do império, fazendo os olhares da guarda se voltarem a ele. E após 86 dias no poder, os pretorianos o mataram. Como se não bastassem matarem o imperador, logo após eles leiloaram o trono para quem desse mais dinheiro. Os perigos internos eram muito mais nocivos que os externos, justamente porque ele acabava por implodir o império por dentro, fazendo por vezes os imperadores com medo de uma conspiração cederem aos caprichos dos corruptos guardas, por isso acabarem pagando altíssimas quantidades em propina, deixando assim de investir em melhorias de segurança, infraestrutura ou mesmo de dar algumas melhorias aos cidadãos de Roma. Somente Constantino I conseguiu botar um fim definitivo na Guarda Pretoriana, e foi através de uma grande guerra que isso aconteceu. Constantino, por sua vez, saiu vitorioso, mas a vitória veio tarde demais, pois a corrupta guarda por anos já havia criado muitos danos dentro do império, o que cooperou para sua queda.